Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que Deus abençoe seu dia. Que a paz do Senhor guie a sua jornada, na presença de Deus. Seja bem-vindo ao Devocional de Fé, nosso podcast diário, meditando na Bíblia, a palavra de Deus. Deus deseja realizar uma obra em nós, de dentro para fora. Ou seja, transformando o nosso interior, Ele vai também transformar o nosso exterior. Nosso corpo físico, nosso trabalho, nossa saúde, nossas relações familiares, nossa vida financeira. Tudo vai para o lugar do lado externo quando corrigimos, quando consertamos o que está errado do lado interno. Ou seja, o nosso coração é importante. Precisamos pensar nele e deixar Deus trabalhar nele. Esse é o resumo do que temos falado nos últimos dias aqui na nossa série. Nós vimos também que quem realiza essa obra de transformar o interior do homem é o próprio Deus, colocando em nós o seu Espírito Santo. Ele nos guia em um caminho de transformação. Ele nos guia em um caminho onde Ele vai nos aperfeiçoando. Andem comigo e sejam perfeitos, diz o Senhor. Também Ele diz que nos dará um novo coração. Falamos ontem aqui então, sobre a importância de guardar a palavra de Deus em nosso coração, sobre meditar nela de dia e de noite. De manhã quando acorda e de noite antes de dormir. Como é importante colocar a palavra de Deus na nossa rotina diária. E isso vai gerando uma transformação no nosso modo de pensar. Até a Thaís falou ontem sobre isso aqui no devocional dela. Ela disse sobre Romanos 12:2, sobre sermos transformados pela renovação da nossa mentalidade. E eu quero ler hoje e meditar com você em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Filipenses 4:8 vai falar que tipo de pensamento deve estar na nossa mente, que tipo de pensamento deve ocupar o nosso coração. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude ou se há algum louvor, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Olha o que o apóstolo está nos ensinando. Ele está nos colocando vários filtros para nós olharmos para os nossos pensamentos, para aquilo que nós estamos pensando e analisarmos se passa por esses filtros. Se não passar por esses filtros, não deve ocupar a nossa mente. E o problema é que muitas vezes deixamos coisas que não são boas, não são dignas, não são justas ocupar a nossa mente. Então, a primeira coisa que o apóstolo Paulo ensina: tudo que é verdadeiro. O que você está pensando é em algo verdadeiro ou não? Como é que eu vou saber se algo é verdadeiro? Primeira coisa, condiz com a verdade da Bíblia? Condiz com o que Deus ensina? Ou é ensinado pelos homens? Ou você está pensando em algo que é mentiroso? Você está pensando em contar algo que não é verdade? Então, cuidado, porque podemos balizar a nossa vida em cima de mentiras. A mentira não deve fazer parte da vida do cristão. Por quê? Porque nosso pai não é o pai da mentira. O pai da mentira é o diabo. Segunda coisa, tudo que é respeitável. O que você está pensando é respeitável? É digno de respeito? Você poderia contar para sua esposa, para os seus filhos, para o seu chefe, para o seu patrão? Ou você está pensando em coisas que não são respeitáveis, não são dignas de respeito? Terceira questão, terceiro filtro: tudo que é justo. Você tem pensado em coisas justas ou você tem pensado em coisas que são injustas, trapaças,
mentiras, jeitos de enganar alguém, jeitos de ludibriar alguém. O que é injusto, inclusive a injustiça desse mundo, nem deve ocupar a nossa mente. Só vamos ficar indignados, só vamos ficar bravos. Quarta questão, tudo que é puro. Os seus pensamentos são puros ou eles são impuros? E aqui eu quero falar também da questão sexual. Você tem pensamentos impuros? Você fica olhando e pensando ou imaginando coisas impuras? Você se imagina com uma mulher que não é a sua ou com um homem que não é o seu marido, a sua esposa? Relacionamento íntimo, né? Pensamentos, inclusive na área da sexualidade, com quem não é seu marido ou com quem não é sua esposa, desejos desse tipo são pecado. E Jesus diz que quem peca no pensamento já pecou. Ou seja, se você ficar imaginando algo com uma mulher que não é a sua esposa ou com um homem que não é o seu esposo, você já está pecando. Então, o pecado não é só ir lá e fazer fisicamente, começa no coração. O pecado no coração, na mente, já é pecado. O que você pensa é algo puro ou é algo impuro? Deve ser puro, nosso pensamento deve ser puro, coisas puras, coisas boas. Quinto filtro, tudo que é amável. O que é uma coisa amável? Quando você pensa em pessoas, você pensa com ira, com raiva ou você pensa com um sentimento de perdão, misericórdia, amor? Devemos ter pensamentos amáveis. Ao invés de ficarmos buscando vingança, ao invés de ficarmos falando mal das pessoas, ficarmos contando para todo mundo a parte errada da vida delas, devemos ter um coração amável. Ou seja, pensamentos de misericórdia. Mesmo quando alguém erra conosco. É amável? O que você tem pensado é amável? Ou é algo de indignação, de ira, de vingança? Depois, tudo que é de boa fama. Boa fama, olha só. Que nós venhamos a pensar em coisas que são, dignas também de serem ditas em público. Se há alguma virtude ou se existe algum louvor, ou seja, coisas que são dignas de louvor, de exaltação, coisas boas, inclusive adoração a Deus, que seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Está na hora da gente pegar alguns pensamentos que a gente tem, inclusive alguns vícios de pensamento, e jogar na lixeira da nossa mente, gente. Colocar lá e excluir, parar de pensar nisso. E eu volto a dizer, como é que eu vou ter uma mente que não pensa mais essas coisas sujas, erradas, pensamentos que não são bons? Como é que eu vou ter essa mente? Colocando novos pensamentos no lugar. Você já ouviu falar que a casa vazia, a mente vazia é a oficina do diabo? Sim, porque não existe mente vazia, não existe vácuo na sua mente. Sua mente nunca fica vazia, ela sempre vai ter algo passando por ela. E se não for algo bom, justo, digno, reto, amável, puro, ela vai se encher com outras coisas. Coisas impuras, sujas. Por isso, o que alimenta a sua mente é o que vai dizer o que vai ter lá dentro. Se você alimentar a sua mente com séries e filmes e músicas do mundo e coisas impuras, sabe o que vai acontecer? A sua mente vai estar cheia de coisas impuras. E essa vai ser a baliza para as suas decisões. Agora, se você colocar na sua mente a palavra de Deus, séries, filmes, louvores, coisas positivas, coisas que estão dentro do padrão de Deus, conversas, amizades, relacionamentos com pessoas que somam, que trazem para você, pensamentos bons, que trazem para você ideias boas, a sua mente vai estar ocupada com coisas boas. Então, que você e eu possamos ocupar o nosso pensamento com aquilo que é bom. Isso é uma reciclagem, você precisa colocar novos pensamentos para que os velhos saiam. Uma vez um irmão me disse, pastor, como é que eu faço para não ficar mais pensando em tal coisa? Quando eu vejo, eu estou pensando nisso. Virou um vício na minha mente, todo dia eu penso nisso, isso não é bom. E eu disse, tem um jeito.
Você precisa colocar no lugar outros pensamentos, pensamentos bons. Vai fazer um curso, vai estudar a Bíblia, vai ler a palavra de Deus, cria uma rotina todos os dias. Vai conversar com pessoas que são melhores, que têm um outro padrão de vida. Comece a se envolver com coisas úteis, comece a ocupar a sua cabeça com coisas positivas. Se envolva no trabalho voluntário, se envolva na obra de Deus. Há tanta coisa para ser feita, há tanta coisa para você pensar positiva. A sua mente é uma máquina fantástica que Deus criou, mas ela precisa estar ocupada com coisas boas. Amém? Que eu e você possamos hoje discernir na nossa própria mente o que é bom e o que não é, e excluir aquilo que não presta, ocupando esse lugar com coisas positivas. Amém? Vamos orar pedindo a ajuda do Espírito Santo para isso. Como nós vimos, é Ele que nos dá um novo coração, uma nova mentalidade. Querido Deus e Pai, pedimos que o Senhor nos ajude a ocupar a nossa mente com aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, de boa fama, cheio de virtude e de louvor. Pedimos, Senhor, nos dá uma nova mentalidade, um novo jeito de pensar. Nos ajuda, Senhor, a escolher o que vamos assistir, o que vamos ouvir, no que vamos gastar nossos pensamentos, sentimentos. Nos ajuda, Senhor, a fazermos disso uma rotina boa, a rotina, Senhor, de ouvir a Tua palavra, de gastarmos tempo lendo a Bíblia. Que essa seja a nossa rotina. Que o Senhor esteja conosco, que o Senhor nos dê graça para não gastarmos mais o nosso tempo com aquilo que não é bom. Senhor, nos ajuda, Senhor, a filtrar até mesmo o que vamos assistir na nossa TV, no nosso celular. Se tem alguma coisa que não é boa naquilo, que possamos não continuar. Que o Senhor nos ajude a filtrarmos e a não entrarmos naquilo que não Te agrada. Pedimos isso, Pai, que a nossa mente seja um lugar de louvor e adoração a Ti. Nos dá pensamento, Senhor, de coisas que vão render frutos positivos no Teu reino. É isso que nós pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Amanhã estamos juntos com mais um devocional de fé. Deixe Deus transformar a sua vida de dentro para fora. Um grande abraço.